dia, tudo bem com vocês? E aí, como estão passando esses dias em casa? Tá difícil? Gente, olha só, preciso que me mandem a foto do trabalho da aula passada, tá bom? De pinturas naturais, de tintas naturais, tá? É até hoje, então, por favor, não deixe de mandar, tá bom? Então, vamos começar? Hoje a gente vai falar um pouquinho da arte pré-colombiana, tá? Ela tá lá no seu livro, na página 20. Quem participou, quem estava, né, nessa arte pré-colombiana? Quem eram os povos, né? Eram os astecas, maias e incas. E a gente chama de pré-colombiana porque eram povos que já estavam aqui antes de Colombo, não, por isso da pré-colombiana, tá? Antes da chegada de Colombo às Américas. E esses povos já habitavam essa região há muito tempo, tá? Cerca, né, de 1000 anos antes de Cristo, né? E permaneceram até o século XVII, mais ou menos, tá bom? E assim, eles eram dotados de uma grande infraestrutura, de uma grande inteligência, e não tinha nada de primitivo no sentido de ingênuo ou arcaico. Muito pelo contrário, eram civilizações muito bem organizadas, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouquinho da arte, né, desses três povos, tá joia? Então vamos lá. O primeiro, se passar aqui, os astecas. Realismo e evocação. A religião desempenhava papel central nas relações entre o Estado e a sociedade. A guerra era sagrada. Através dela se obtinham os escravos para sacrifício humano, elemento central na ligação entre a comunidade e o Estado. A religião nas três civilizações era muito forte, sabe assim, tudo era envolto à religião. Eles eram, né, esses três povos eram politeístas. Então, eles tinham diversos rituais religiosos, tá? E o sacrifício humano, né, no caso dos escravos, era visto de algo comum, né? Vocês já devem ter ouvido falar que quando um escravo era numa guerra, né, quando aquele guerreiro era era morto, normalmente esse guerreiro ele era morto, ele era sacrificado para que o espírito dessa guerra, né, desse guerreiro, desse cara forte, viesse então para essa tribo. Isso é algo que vem, sabe, de cultura, é cultural, tá? Isso sempre existiu. Então, o sacrifício humano para eles não era visto como nada absurdo. Aqui, como você vai ver, ó, nessa pirâmide, na pirâmide da Lua dos astecas, assim, quando esse guerreiro, né, eles eram capturados ou havia uma capturação de escravos, né, e por algum tipo de ritual, ele era sacrificado bem aqui em cima, tá bom? Na cultura asteca. Show? A escultura asteca tinha uma grande expressividade e eram bem acabadas. Não só as astecas, tá? Mas assim, a escultura desses três povos, elas eram todas tridimensionais, eram muito bem trabalhadas. Essas esculturas apresentavam significativo realismo e evocação. Os escultores astecas usavam principalmente basalto, ouro, pedras, cerâmica para a criação de esculturas. Eu estou bem aqui em cima do Deus do Fogo. Essa aqui, ó, é feita com pedra, tá bom? Aquela pedra sabão. Tá? E esse é o Deus do Fogo, asteca. Vamos lá? Pintura. As pinturas astecas eram feitas em paredes de templos, tecidos ou potes de cerâmica. Com cores fortes, os artistas representavam cenas do cotidiano, batalhas, rituais e imagens de personagens importantes do Império. Muito da história que a gente conhece desses povos se dá através da interpretação dessas pinturas, tá? Elas ornamentavam não só as casas e os templos, mas também contavam as histórias. Então, muito do que a gente sabe hoje é devido a esses artefatos. Tá bom? Os maias apresentam um elevado grau de sofisticação, né, na sua cultura, na sua civilização, visto a época em que fora produzida.
ela envolve diversos materiais, a arquitetura maia, né? Envolve diversos materiais, pedra, terra, argamassa, gesso, madeira, terracota, cerâmica, papel, etc. E técnicas diversas, tá? E aí, quando você olha uma cidade, templo, né? Ou agora, como a gente chama, uma cidade arqueológica, toda bem conduzida, toda bem trabalhada, no meio da floresta, mas assim, com entrada e saída de ar, com essas, com os degraus, né? E toda essa estrutura, você fica pensando assim, caramba, como que conseguiu, né? As cidades-estados da civilização maia possuíam uma grande e elaborada infraestrutura urbana, avenidas, calçadas, habitações, áreas de lazer, estádio, praças, dentre outras coisas. Então, assim, era uma cidade mesmo, tá? E essa que a gente está vendo aqui, ela foi fundada aproximadamente há 450 anos antes de Cristo, tá bom? Tá lá não, né? A escultura e a pintura dos maias, ela era muito simbólica, religiosa e ornamental, certo? E como eu falei, assim, a pintura das cerâmicas também conta muito da história desse povo, tá? E as esculturas, principalmente relacionadas aos deuses, né? Que todos eles tinham. Os incas, inseridos no contexto da espiritualidade da religião inca, eles eram grandes artistas e possuíam uma arte sofisticada, com uma técnica avançada. Os incas também faziam parte, né, desse time de artistas. E aí a gente destaca, né, como é conhecido, Machu Picchu e a cidade de Cusco. Né? E você imagina como toda essa cidade foi construída no meio, em cima da montanha, né? Com toda a infraestrutura de uma cidade mesmo. Né? E aqui é Cusco, capital. Tem um material utilizado para a criação de instrumentos musicais, no qual se destacava a flauta inca, que está aqui do ladinho. Eles tocavam sobretudo para homenagear os deuses e os elementos da natureza. E a culinária inca era muito rica, a qual reunia vegetais, frutas, grãos, cereais, pães e carnes. Para os incas, a quinoa, que é de grãozinhos, era considerado cereal sagrado, posto que possui muitos valores nutritivos. Então, assim, essa alimentação rica, né, também fazia parte da cultura desses povos primitivos. E aí a gente fala assim, o que chocolate tem a ver com essa história? Por que eu coloquei? Então, quando a gente pensa no primitivo, como eu falei, a gente tem a ideia da inocência, né? Da coisa simples, não civilizada. E esses povos mostraram que não, sabe? Essas civilizações eram muito bem estruturadas. E o chocolate é uma invenção maia, né? Tá até no seu livro, não sei se você chegou a ver, mas assim, antes, ele era consumido como uma bebida apimentada. Estava presente em diversos rituais maias, o chocolate. Aí veio os espanhóis, né, que carregaram essa receita para a Europa e adicionou leite e açúcar, produzindo então o chocolate que a gente conhece. Eu particularmente prefiro o branco, tá? Hashtag fica a dica aí, tá bom? Mas assim, o chocolate é uma invenção maia. Né? E assim como diversos outros tipos de comida e de coisas, né, que a gente tem no nosso dia a dia, a culinária principalmente, e gestos, não, mas assim, como que eu vou falar? Hábitos, diversos hábitos, a gente trouxe dos povos primitivos, beleza? Então agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu livro e vai responder a parada obrigatória e a parada complementar, página 21 e 23. Hoje, ó, tá facinho, tá bom? E eu tô esperando o trabalho de vocês da semana passada, só até hoje, tá bom? Beijo, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.